textos do Evangelho, de forma especial, a nossa meditação, a base. Nós pedimos que o nosso bondoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, oriente e ensine ao meditarmos a palavra. Amém. Os textos do Evangelho de Gênesis nos relatam famílias recebendo visitas e, num primeiro momento, em ambos os casos, as visitas parecem que estavam assim de passagem, estavam passando por acaso ali. Mas depois que elas entram na casa, a gente percebe que elas vieram de propósito ali e visitar essas famílias e vieram trazer bênçãos especiais para essas famílias. E falando em visitas, pelo menos a mim me parece que cada vez menos as pessoas se visitam, e essa história até de visita, não sei se vocês observam isso, ela foi mudando assim com o passar dos anos na nossa cultura aqui. Por exemplo, houve um tempo, eu ainda vivi esse tempo, pelo menos eu morava no interior lá. Quando é que você sabia quando ia ganhar visita? Quando batia na tua porta lá, Eles estavam lá. E tinha aqueles ainda que chegavam só na hora do meio-dia lá, meio se atrasavam, e aí você tinha que dar um jeito. Hoje em dia, normalmente, o cara manda mensagem, ou liga antes, posso ir lá, tá livre e tal. Tem aqueles que, os mais próximos chegam e só estou indo, e aí você tem que receber. O ruim é se a casa estiver meio bagunçada, e a visita chega sem avisar. Mas você já imaginou viver naquela época lá de Abraão, Chegam 3 visitantes, e eles chegam ali na hora do meio-dia, e você tem que providenciar almoço, não tem supermercado, não tem geladeira também, O texto fala lá que Abraão foi lá, matou um animal, e a Sara preparou uns pão, e foi assim. E ali ele estava recebendo, em Hebreus ensina, sem saber, visitas ilustres, recebendo anjos. E se a gente ler o texto um pouco mais adiante, ali quando Abraão intercede em favor de Sodoma e Gomorra, a gente percebe que ali estava o próprio Deus ali, entre aquelas visitas. E a Maria e a Marta, no Evangelho que a gente ouviu, elas recebem, a mais ilustre das visitas, recebem Jesus. E, aliás, quando elas recebem, não é só Jesus, Sempre que Jesus chega, vem de brinde e vem 12, pelo menos, Vem os discípulos. Você recebe toda aquela turma na sua casa. E nas duas casas, assim, esse que é o texto que eu quero destacar, que Abraão e Sara, e Marta e Maria, o próprio Deus os visitou. E isto faz pensar ao menos, e se Jesus viesse à minha casa, como é que eu me prepararia? Eu sei que cada um se prepara de um jeito diferente, cada um encara diferente essa coisa de receber visita, mas geralmente uma das coisas mais determinantes é quem é que vai vir. Aí você já cria uma expectativa. O que é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando a gente pensa assim em Jesus nos visitando, assim como ele visitou Marta e Maria? A não ser vocês, eu digo assim, eu acho que teria que deixar tudo arrumado, tudo em ordem. Talvez um ou outro, assim, se desse tempo, ia avisar um vizinho que ia receber uma visita ilustre. Mas o primeiro a gente ia deixar a casa limpa, arrumada, as coisas no lugar. Talvez um outro já ia adiantar o almoço. Às vezes, um pequeno parênteses, às vezes eu fico imaginando assim, se Jesus visitasse a rede social das pessoas, o que elas fariam, Talvez alguns iam apagar alguns compartilhamentos, alguns posts, iam começar a seguir um outro pastor, talvez os sites oficiais da igreja, não sei.
Mas e quando Jesus entrasse na nossa casa, então? Provavelmente a gente ia preparar o melhor almoço que a gente sabe fazer. Ia servir da melhor forma. Alguém da família ia ficar fazendo sala para Jesus, enquanto os outros iam preparar o almoço, botar as coisas na mesa, né? É assim mais ou menos que se faz às vezes, né? Para que tudo fosse perfeito. Mas aí, olhando o texto de Maria e Marta, provavelmente haveria entre nós muito mais Martas que Marias. Ou não? Quando eu digo que há Marta, no sentido assim, mais gente dando mais importância em acomodar e servir bem a Jesus, do que simplesmente sentar e ouvir Ele. Por que isto? Por um lado, por uma preocupação que é sadia e boa, a gente quer oferecer o melhor para Jesus. Quem crê em Jesus como seu Salvador, como verdadeiro Deus homem, e que sabe que é Ele que te salvou, sempre quer dar o melhor para Jesus. Portanto, seria dar o melhor lugar para sentar, o melhor almoço, tentar oferecer a melhor companhia. Por outro lado, muitos pensam que só merecem a atenção e a visita de Jesus quando tudo está bem, quando as coisas estão arrumadas na sua vida, quando está tudo em ordem. Só aí Jesus vai gostar da gente. Só aí Jesus gosta da gente só quando a gente tem do bom e do melhor para oferecer. Ou seja, se tudo não estiver perfeito na nossa casa, na nossa vida, Jesus não gosta mais da gente. Mas esses dois pensamentos, apesar de serem nobres, cheios de boas intenções, os dois estão equivocados, para não dizer errados. Pois, por um lado, o melhor que a gente pode oferecer a Jesus não está naquilo que nós podemos fazer. O melhor que a gente pode oferecer a Jesus é ouvir a Ele a sua palavra. Pois a fé vem pelo ouvir, e é pelo ouvir da palavra que Ele nos dá o seu perdão, a sua paz. A vida eterna que Ele conquistou na cruz, a gente ganha pelo ouvir da palavra. Portanto, o nosso relacionamento com Jesus, quando Jesus nos visita, o melhor que pode acontecer é a gente ouvir a Ele e receber o que Ele nos oferece. Além disso, é sempre importante lembrar que só pode se tornar praticante da palavra aquele que a ouviu primeiro. Sem se tornar ouvinte, você não pode ser praticante daquilo que você não ouviu. Portanto, o melhor que a gente pode oferecer a Jesus é ouvi-lo, para que assim transforme a nossa vida, nos dê o seu perdão, nos dê a sua paz. Por outro lado, Jesus vem nos visitar não porque nós merecemos, ou porque nós somos melhores ou piores do que alguém, mas Ele vem nos visitar porque Ele nos ama. Ele não vem só quando a casa está arrumada, mas também quando está bagunçada lá. E Ele vem e senta junto conosco, ajuda a arrumar, Ele quer ajudar a colocar as coisas em ordem, e principalmente quer estar junto com a gente lá quando a gente se sente meio perdido. Quer estar lá, nesses momentos bagunçados da vida também. Portanto, não espere fazer por merecer a visita de Jesus para daí começar a ouvir a palavra dele. Ele te ama apesar dos teus pecados e erros. E Ele quer te visitar para te entregar o seu perdão, a sua paz, as suas bênçãos. E nesse sentido tem algumas coisas da visita de Deus que são especiais e únicas. Uma das características é que a visita de Deus sempre é inesperada. E tem várias coisas inesperadas nessa visita. Pensa assim, pensando aqui no nosso mundo, normalmente o desconhecido, aquela pessoa comum, faz de tudo para ter alguns minutos, pelo menos próximo daquela pessoa famosa, aquele seu ídolo.
Quanta gente às vezes acampa em frente a hotéis para poder se aproximar do seu, só chegar perto. Paga fortunas para ter uns ingressos mais próximos daqueles que são famosos. Normalmente o famoso só olha para seus fãs na medida em que tem algum interesse naquilo, de retorno. Mas em situações normais, a pessoa, que ela é importante, poderosa, é buscada pela humilde e simples. E aí, levando isso para a nossa relação com Jesus e com Deus, pense-se que somos nós que temos que buscar a Deus, e a pessoa pensa que ela tem que dar um jeito de chegar até Deus, sei lá, seja com uma escada, um prédio, tem que chegar mais perto de Deus de algum jeito. Contudo, a Bíblia nos ensina que nós não temos como chegar por conta própria até Deus. E a Bíblia nos ensina, e os textos de hoje nos ensinam isso, que na verdade quem desce e nos visita é Deus. É Ele que vem nos visita. Não é nós que subimos até Ele, mas Ele vem e nos visita. E assim também o jeito, o lugar onde é que Deus nos visita é inesperado. Assim como a gente pensa que os reis só se encontram nos palácios, os famosos em mansões, a gente pensa que quem está lá no céu, que Deus está lá no céu, para ter um contato com Deus, a gente tem que de alguma forma conseguir chegar até Ele, ter alguma experiência extraordinária. E aí tem gente que pensa que tem que entrar em transe, ter uma experiência extraordinária, ter revelações extraordinárias, ter emoções muito fortes, para daí sim ter um contato com Deus, chegar até Deus. Mas lembre-se, nós não temos como chegar por conta própria até Deus. E Deus não é um Deus que quer visitar e ter contato só com alguns, mas Ele quer com todos. E assim Deus vem nos visitar de uma forma bem simples e inesperada. Ele vem lá na água do batismo, unido com a sua palavra, de forma tão simples, tão inesperada. Ele vem ali, lava os seus pecados, te torna filho dele e te dá todas as bênçãos do perdão e da vida eterna. Ele não vem em revelações especiais, mas ele vem na pregação da palavra. Nessa leitura, a palavra que está acessível a todos, e podem ouvir ela. E assim Deus desce e vem até nós. E Ele nos mostra como Ele nos ama, como Ele nos quer dar as suas bênçãos, e nos dá as suas bênçãos efetivamente. Toda vez que a Bíblia é lida na minha casa, Deus está lá, falando para mim. Quando eu venho aqui no culto, ouço essa palavra, Deus está me visitando, e Ele está falando comigo. Veja que Deus não vem normalmente nos visitar em revelações especiais, extraordinárias, mas vem em sua palavra. Deus não vem nos visitar normalmente através de emoções e sentimentos arrebatadores, mas a gente pode experimentar a sua visita no cheiro, no paladar, no toque, aqui na Santa Ceia, no corpo e sangue dele dados a nós sob o pão e o vinho. É ali que Deus vem até nós. E vejam assim como facilmente a gente às vezes transforma o próprio culto. A gente às vezes entende como uma visita que a gente faz para Deus. A gente diz, estou tempo sem ir, tenho que visitar Deus de novo lá no culto. Talvez até pode ter uma intenção interessante, mas aqui no culto, quem vem nos visitar de forma especial não somos nós a Deus, mas aqui é um lugar que Deus preparou, onde é que Ele ensina a sua palavra, onde é que Ele nos dá o corpo e sangue do seu Filho. É um lugar que Deus preparou, onde é que Ele vem até nós e nos visita. Além disso, essa visita de Deus, a mensagem dela é inesperada. Pegando aquele exemplo lá de Abraão, apesar de Deus já ter prometido, era inesperado que Abraão e Sara, que era estéril e ainda não tinha filhos,
fosse ainda ter um filho em idade avançada, Sara perto dos 90 anos. E não, lembrando que não ter filhos era entendido como um castigo de Deus, como se a pessoa fez algum pecado para não ter filhos. E aí Deus vem e visita Abraão. E talvez o esperado fosse Deus dizer: o que tu fez para não ter filho ainda? Mas quando Deus visita Abraão, ele diz: ano que vem, vou ouvir de novo, o filho vai ter nascido. Vejam que, pensando em nós, quando a gente comete um erro, nós já nos preparamos ou para a punição, ou normalmente para inventar alguma desculpa para justificar. Mas Deus, em sua palavra, Ele nos mostra que diante dEle as desculpas não colam, né? E que a sua punição é duríssima, condenação eterna para todo erro cometido. Mas também nesta mesma palavra nos ensina que, como diz lá em Colossenses 1:22, Ele nos reconciliou no corpo de sua carne, ali no Cristo crucificado, mediante a sua morte, para apresentar a nós diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A mensagem de Deus quando nos visita não é uma mensagem de condenação, mesmo que às vezes seja, mas é uma mensagem sempre que quer chamar a gente ao arrependimento e para perto dele, para a gente crer nessa salvação que Jesus Cristo trouxe. E é interessante como a gente, apesar de ter ouvido inúmeras vezes os teus pecados estão perdoados, de Jesus ter morrido lá na cruz por nós, sempre quando a gente ouve isso, soa como inesperado. Tem algo de novo nisso, porque não é o esperado que o próprio Deus desce em toda a sua glória, assuma o nosso pecado em nosso lugar para nos dar o seu perdão. Sempre essa mensagem da cruz de Cristo, ela é inesperada. E tem um outro aspecto que a visita de Deus, ela é sempre missionária. Sei vocês, pelo menos a minha casa, né? Quando alguém visita vocês, o que a gente espera? Que a visita venha, fique um tempo e vai embora. O cara não vem lá para morar, né? Até quando o cara fica um pouco mais, o cara diz: já veio de mudança, né? Mas quando Deus vem, Ele não vem sim para ficar e ir embora. Ele não vem de passagem. Quando Deus vem, Ele vem e quer ficar. Ele vem e quer fazer morada. Ele não quer só passar em nossa vida, mas Ele quer ficar conosco toda a nossa vida. Portanto, Deus nos visita, e isso é especial por si só. Veja-se, a visita do maior ídolo de uma pessoa famosa, seria uma coisa extraordinária para uma pessoa comum. Imagina o próprio Deus, que é o Criador de tudo que existe, vem nos visitar. Mas mais especial, o que torna essa visita mais especial, o que Ele faz nessa visita, que é nos dar o seu perdão e a sua paz. Portanto, Deus nos visita. E infelizmente, às vezes, muitas vezes estamos ocupados com tantas outras coisas, que a gente perde o principal, que é ouvir Jesus. Por isso vale para nós ainda hoje essa administração de Jesus que Ele deu para Marta, quando Ele diz lá: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, ou seja, mais importante, é ouvir Jesus. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que Deus nos ajude também a sempre, nessa visita de Deus, priorizarmos o que é mais importante, o que é necessário, que é ouvir Jesus. Aí sim, depois, podemos nos tornar praticantes e praticar essa palavra em nossa vida. Amém.